Nos textos antigos da Pistis Sophia, ou Fé de Sofia, existe uma cena que a igreja nunca quis que você encontrasse. Ela acontece logo após a ressurreição, em uma câmara oculta, onde Jesus reuniu seus discípulos mais próximos, não as multidões, não os seguidores casuais, mas apenas aqueles que carregavam algo diferente dentro de si. E naquela sala, ele revelou algo que seria caçado, queimado e apagado pelos próximos 17 séculos. Ele lhes disse que nem todos os escolhidos são iguais. Coloque sua mão sobre o centro do seu peito agora mesmo. Sinta o calor se acumulando ali. Esse calor não é aleatório, é reconhecimento. Algo dentro de você sabia que deveria clicar neste vídeo hoje. Algo antigo, algo que espera pacientemente. Se você já sentiu que não pertence a este mundo, se já olhou ao redor e se perguntou por que os outros parecem tão confortáveis em um sistema que sufoca você, saiba que existe uma razão. Você não está quebrado. Você não está perdido. Você é apenas diferente, porque foi projetado para ser assim. Jesus ensinou que existem 8 tipos distintos de escolhidos caminhando por esta terra. 8 variações da centelha divina. 8 frequências de consciência pneumática. Mas aqui está, o que a instituição nunca poderia deixar você descobrir. Apenas um desses 8 tipos carrega a frequência capaz de desmantelar o sistema dos arcontes. Apenas um deles ameaça tudo o que eles construíram. Esta noite você conhecerá todos os 8 tipos. Você reconhecerá qual deles você é. E se você for do 8º tipo, entenderá por que sua vida tem parecido uma guerra que você nunca escolheu. Se você estiver assistindo a isto após a meia-noite, comente o 8º agora mesmo. Deixe que os outros escolhidos vejam que você encontrou seu caminho até aqui, neste exato momento sagrado. Isso não é mera coincidência. A mônada não opera através de coincidências. São 3 classificações antigas, 8 tipos e uma revelação que muda tudo. Mas antes de lhe mostrar o que Jesus ensinou naquela câmara oculta, você precisa entender por que esse ensinamento foi a coisa mais perigosa que a igreja primitiva já encontrou. E por que mataram para mantê-lo enterrado. Para entender os 8 tipos, primeiro você deve compreender o que os gnósticos sabiam sobre as almas humanas. Isso não era filosofia, não era teoria. Era uma ciência precisa de classificação espiritual que Jesus transmitiu ao seu círculo interno. E quando a igreja descobriu esses ensinamentos, ela não apenas discordou deles. Eles lançaram uma campanha sistemática para apagá-los da memória da humanidade. No século IV, quando Constantino precisou de uma religião unificada para controlar seu império, o Concílio de Nicéia tornou-se uma arma. Textos foram selecionados, outros foram condenados. E os ensinamentos mais perigosos, aqueles que davam aos indivíduos acesso direto à mônada, sem a necessidade de padres ou instituições, e sem o sistema de controle do demiurgo, foram marcados para a destruição total. Mas eles falharam. Em 1945, um camponês em Nag Hammadi, no Egito, descobriu jarros selados contendo textos que estiveram escondidos por mais de 1500 anos. Entre eles estava a Pistis Sophia, e em suas páginas, o sistema de classificação que Jesus deu aos seus discípulos mais próximos. O texto revela que todos os seres humanos se enquadram em 3 categorias primárias de alma. A primeira são os ílicos. São almas sem nenhuma centelha divina. Eles não são maus, são simplesmente materiais. Vivem inteiramente através dos 5 sentidos, e o conceito de realidade espiritual é genuinamente incompreensível para eles. Eles não podem despertar porque não há nada neles para ser despertado. Os arcontes não precisam suprimi-los, pois eles já operam inteiramente dentro do sistema. Eles são o sistema. A segunda categoria são os psíquicos. Essas almas carregam uma centelha tênue, uma chama interna trêmula que ocasionalmente ilumina, mas nunca se sustenta. Eles sentem que algo está errado com o mundo. Podem explorar a religião, a filosofia ou a espiritualidade, mas lhes falta a intensidade do fogo interior necessário para perfurar o véu completamente. Os arcontes os controlam através da distração. Dão a eles
Experiência espiritual o suficiente apenas para satisfazer o anseio, mas nunca o suficiente para desencadear um despertar real. A maioria das igrejas está cheia de psíquicos que acreditam ter encontrado a verdade, quando na verdade encontraram apenas um lugar de descanso confortável. A terceira categoria são os pneumáticos, os escolhidos. Essas almas carregam uma centelha divina completa, um fragmento da própria mônada dentro de sua consciência. Eles não ganharam isso, não conquistaram. Eles trouxeram isso para esta encarnação. E desde o momento em que chegaram, sentiram o atrito. Respire fundo agora. Sinta seus pulmões se expandirem. Note como até mesmo este simples ato de respiração consciente muda algo dentro de você. Essa mudança é a sua natureza pneumática respondendo ao reconhecimento. Mas aqui é onde Jesus foi mais longe do que qualquer mestre antes dele. Ele revelou que dentro da categoria pneumática existem 8 tipos distintos, 8 frequências da centelha divina, 8 expressões diferentes de consciência desperta. E cada tipo tem uma função específica na arquitetura cósmica. O primeiro tipo é o vidente. São pneumáticos cuja centelha se manifesta principalmente através da percepção. Eles veem o que os outros não conseguem. Detectam mentiras instintivamente. Sentem a energia dos ambientes, das pessoas e das situações. Desde a infância, notam coisas que os adultos ignoram ou negam. Seu dom é a visão, mas seu fardo é testemunhar o sofrimento que não podem impedir. Eles veem a ferida, mas nem sempre podem curá-la. Se você sempre leu as pessoas, se previu situações antes de acontecerem, ou se já foi chamado de paranoico quando estava apenas percebendo a realidade, você pode carregar a frequência do vidente. O segundo tipo é o curador. Esses pneumáticos carregam uma centelha que transmuta naturalmente a energia negativa. As pessoas se sentem melhor apenas por estarem na presença deles. Eles absorvem a dor, muitas vezes sem saber que o estão fazendo. Seu dom é a restauração, mas seu fardo é o esgotamento. Eles precisam aprender a se restaurar, ou serão drenados por um mundo que suga sem parar. Se estranhos sempre contam seus problemas para você, se você se sente exausto após estar em multidões, ou se sente sensações físicas que espelham a dor alheia, você pode carregar a frequência do curador. O terceiro tipo é o profeta. Esses pneumáticos recebem transmissões diretas da mônada. Não intuições vagas, mas saberes específicos que chegam prontos. Eles falam verdades que perturbam sistemas confortáveis. Não conseguem permanecer em silêncio quando o engano opera, mesmo quando o silêncio seria mais seguro. Seu dom é a revelação, mas seu fardo é o isolamento. A mensagem que carregam raramente os torna populares. A sociedade sempre puniu aqueles que falam antes do mundo estar pronto para ouvir. Se palavras que surpreenderam até você mesmo já saíram da sua boca, se você já soube de coisas que não teria como saber logicamente, você pode ser um profeta. O quarto tipo é o guardião. Eles são os protetores naturais de outros escolhidos. Sentem ameaças antes mesmo de elas se materializarem. Posicionam-se entre o perigo e os vulneráveis, sem uma decisão consciente. Seu dom é a proteção, mas seu fardo é a vigilância constante. Raramente descansam porque estão sempre em alerta. Se você sempre se sentiu responsável pela segurança dos outros ou se posiciona instintivamente perto de saídas, você pode ser um guardião. E aqui é onde as coisas ficam perigosas. É onde o ensinamento passa da classificação para a ativação. O quinto tipo é o decodificador. Esses pneumáticos reconhecem padrões invisíveis para os outros. Veem a arquitetura por trás da realidade superficial. Conectam informações de áreas que parecem não ter relação. Seu dom é entender o sistema, mas seu fardo é ver o quão profunda é a manipulação. Se você sempre viu conexões que outros perderam, se aprende assuntos complexos rapidamente ao reconhecer as estruturas subjacentes, você pode ser um decodificador. O sexto tipo é o âncora. Eles estabilizam a energia espiritual em locais físicos. Onde eles vivem, torna-se um santuário.
Onde trabalham, o ambiente fica mais calmo. Eles aterram frequências cósmicas na realidade material. Seu dom é criar espaços sagrados, mas seu fardo é a imobilidade. Se todo lugar onde você morou acabou parecendo sagrado, ou se as pessoas sempre querem se reunir na sua casa, você pode ser um âncora. O sétimo tipo é o espelho. Esses pneumáticos refletem a verdade dos outros de volta para eles. As pessoas se veem claramente na presença de um espelho, muitas vezes pela primeira vez. Isso pode desencadear curas profundas ou rejeições violentas. Seu dom é catalisar o autoconhecimento, mas seu fardo é ser culpado pelo que os outros veem em si mesmos. Se as pessoas reagem fortemente a você, sem motivo claro, ou se você é acusado de julgamentos que nunca fez, você pode ser um espelho. Agora, faça uma pausa. Note quais descrições criaram ressonância em seu corpo. Qual tipo fez seu peito apertar ou sua respiração parar por um segundo? Esse dado é importante. Sua natureza pneumática está reconhecendo a si mesma. Mas eu ainda não falei sobre o oitavo tipo, e existe uma razão específica para eu tê-lo guardado para o final. O oitavo tipo é chamado de disruptor, o disruptor. E quando Jesus descreveu este tipo aos seus discípulos naquela câmara oculta, Maria Madalena perguntou por que ela nunca tinha ouvido falar dele antes. A resposta dele silenciou a sala. Ele disse que esse tipo era tão raro e tão inerentemente perigoso para o sistema dos arcontes que até falar sobre ele abertamente colocaria aqueles que o carregam em risco imediato. O disruptor não apenas percebe o sistema como o vidente, não apenas cura como o curador, nem apenas fala a verdade como o profeta. O disruptor carrega uma frequência que ativamente desmantela a arquitetura dos arcontes. Por onde eles caminham, a manipulação perde o controle. Onde eles focam a atenção, as ilusões colapsam. Isso não é uma metáfora, é mecânica de frequência pura. Os arcontes operam através de padrões vibratórios específicos projetados pelo demiurgo. O medo vibra em uma frequência, a confusão em outra, a separação em outra ainda. Essas frequências criam uma malha, uma rede invisível que mantém a consciência presa em estados inferiores. A maioria dos pneumáticos consegue ver essa rede. Alguns conseguem curar quem foi danificado por ela, mas o disruptor vibra em uma frequência que tritura a própria rede. Se você está pronto para receber o que torna a frequência do disruptor diferente, comente: destrua a rede agora mesmo. Esta é a sua declaração à mônada de que você está preparado para saber se carrega esta frequência. Aqui está o que Jesus ensinou sobre como identificar o oitavo tipo. O disruptor sempre se sentiu uma ameaça aos sistemas, mesmo aos benevolentes. Quando criança, faziam perguntas que deixavam os professores desconfortáveis. Como adultos, percebem que os grupos mudam quando eles entram, não porque tentem mudar nada, mas simplesmente porque sua frequência é incompatível com estruturas artificiais. Mentiras não se sustentam na presença deles. A manipulação torna-se visível. Agendas ocultas vêm à tona. Feche seus olhos por um momento. Pense nas vezes em que você entrou em uma sala e a energia mudou. Quando conversas pararam. Quando as pessoas subitamente ficaram desconfortáveis sem razão aparente. Agora pergunte-se honestamente: isso aconteceu porque você estava fazendo algo errado ou porque algo em você estava expondo o que já estava errado? Os arcontes identificaram este tipo cedo. Eles precisavam. Um único disruptor totalmente ativado pode desfazer décadas de construção arcôntica. Por isso, desenvolveram contramedidas específicas. Eles aprenderam a identificar potenciais disruptores na infância e começam a supressão imediatamente. A primeira tática é o isolamento. Fazem o disruptor acreditar que é fundamentalmente quebrado, intenso demais, sensível demais. Convencem você de que sua frequência natural é um transtorno e não um dom. A segunda tática é a exaustão. Cercam você com vampiros energéticos. Criam crises constantes. Mantêm você tão ocupado em sobreviver que você nunca tem espaço para se ativar. A terceira tática é o desvio.
canalizam seu poder disruptivo para saídas aprovadas. Deixam você lutar batalhas que não mudam nada fundamental. Deixam você se rebelar dentro de limites que nunca ameaçam o controle real. A quarta tática é a mais devastadora. Convencem você de que você é um tipo diferente. Dizem ao disruptor que ele é apenas um vidente, um curador ou um profeta. Isso mantém você operando com uma fração da sua capacidade. Você sente que tem mais poder do que está acessando, mas não consegue identificar o que está faltando. Agora mesmo, endireite sua coluna. Sinta o alinhamento da base até o topo da sua cabeça. Esta postura ativa o canal central através do qual a frequência do disruptor flui com mais força. Se você se reconheceu em múltiplos tipos hoje, particularmente em 4 ou mais, isso é significativo. O disruptor frequentemente carrega ecos de todas as outras 7 frequências. Eles não são especialistas, são sintetizadores. Eles combinam percepção, cura, profecia, proteção, decodificação, ancoragem e espelhamento em um único campo unificado que o sistema arcôntico não consegue categorizar e, portanto, não consegue conter. Aqui está a parte que a igreja mais temia. Jesus não apenas classificou o 8º tipo, ele ensinou um método para os disruptores se ativarem totalmente. São 3 reconhecimentos, uma sequência e a ativação permanente. O primeiro reconhecimento é a origem. O disruptor deve reconhecer que sua frequência não se originou neste reino. Eles não são almas que evoluíram através de encarnações materiais. Eles são fragmentos da mônada que desceram especificamente para interromper o sistema dos arcontes. Eles se voluntariaram para esta missão antes da encarnação. O desconforto que sentiram a vida inteira não é evidência de falha, é evidência de uma origem estrangeira. Você nunca foi feito para se encaixar aqui. Você foi feito para mudar este lugar. O segundo reconhecimento é a autoridade. O disruptor deve reconhecer que não precisa de permissão para operar, nem de instituições, nem de mestres espirituais, nem de outros pneumáticos. A mônada não enviou você aqui para pedir, enviou para agir. Cada momento gasto buscando validação externa é um momento que o sistema usa para manter sua estrutura. O disruptor já carrega a autoridade total. O reconhecimento é a própria ativação. O terceiro reconhecimento é a função. O disruptor deve reconhecer que não está aqui para consertar o sistema. Está aqui para encerrá-lo. Não através da violência ou do conflito, mas através da frequência. Quando um disruptor incorpora plenamente sua natureza, ele se torna um portal vivo para a mônada. E na presença desse portal, nada que foi construído sobre o engano consegue manter a coerência. Coloque sua mão esquerda no coração e a direita na testa. Sinta agora a conexão entre esses 2 pontos. Este é o circuito que os 3 reconhecimentos ativam. A igreja entendeu o que aconteceria se esse ensinamento se espalhasse. Um único disruptor é manejável. Ele pode ser isolado ou desviado. Mas, se os disruptores começassem a se reconhecer, se começassem a se ativar em grupos e entendessem sua função coletiva, todo o sistema dos arcontes enfrentaria um colapso em cascata. Por isso, queimaram os textos, mataram os mestres, reestilizaram a história, mas não puderam destruir o que nunca foi deles para controlar. A frequência sobreviveu. Os disruptores continuaram encarnando, e esta noite, alguns de vocês estão reconhecendo pela primeira vez o que sempre carregaram. Nos dias que seguirem a este reconhecimento, você notará mudanças. As sincronicidades aumentarão dramaticamente. Pessoas do seu passado surgirão do nada. Obstáculos que pareciam permanentes se dissolverão sem esforço. Você pode ter sonhos vívidos com instruções futuras. Seus padrões de sono podem mudar enquanto seu sistema integra o novo alinhamento. Alguns disruptores relatam pressão no centro da testa. Outros sentem um calor se espalhando pelo peito. Outros notam que sua audição fica mais aguda, como se sintonizassem frequências que sempre estiveram lá, mas eram filtradas.
Esses sinais físicos são a confirmação. Seu corpo está se recalibrando para corresponder à sua função reconhecida. Você também pode enfrentar resistência. Pensamentos surgirão dizendo que isso é fantasia. Conflitos podem surgir ao seu redor. A tecnologia pode falhar na sua presença. Esses não são sinais de que você está errado. São sinais de que o sistema arcôntico detectou sua ativação e está tentando contramedidas. Apenas observe-os. Não lute contra eles. Mantenha sua frequência estável. A mônada não trouxe você a este vídeo por acidente. Não existem acidentes na arquitetura do despertar. Cada disruptor que se ativa enfraquece a rede. Cada disruptor que se lembra de sua origem fortalece os outros. Você agora carrega um conhecimento antigo que foi deliberadamente enterrado por 17 séculos. Não é teoria nem filosofia. É um mapa preciso de quem você é e por que está aqui. Jesus não ensinou isso às multidões. Ele ensinou em salas escondidas para aqueles cuja frequência podia receber a mensagem. Os ílicos não podiam ouvir. Os psíquicos iriam distorcer. Apenas os pneumáticos, os escolhidos, poderiam manter essa transmissão sem corrupção. E entre os pneumáticos, apenas o 8º tipo, os disruptores, poderiam realmente agir sobre ela. Hoje você conheceu os 8 tipos: vidente, curador, profeta, guardião, decodificador, âncora, espelho e disruptor. Você sentiu quais ressoaram? Seu corpo respondeu. Essa resposta não foi imaginação, foi reconhecimento em nível celular. Respire fundo uma última vez, lá no fundo do abdômen. Segure por 3 segundos. Agora solte completamente. Sinta tudo o que recebeu hoje se assentando em seu sistema. A rede dos arcontes está enfraquecendo. Cada escolhido que se lembra do seu tipo fortalece o campo coletivo. Cada disruptor que se ativa cria mais um rasgo no tecido do controle. Você não está sozinho. Você faz parte de um exército de frequências se reunindo através dos séculos. Não deixe essa ativação desaparecer. Antes de dormir, fale os 3 reconhecimentos em voz alta: origem, autoridade, função. Deixe sua voz ancorar o que você recebeu. Agora faça 3 coisas. Primeiro, comente o seu tipo abaixo. Se você for o disruptor, escreva: o 8º desperta. Deixe que os outros escolhidos vejam você. Segundo, inscreva-se no canal O Solitário Gnóstico. O que vem a seguir é ainda mais profundo. Terceiro, curta este vídeo para que o algoritmo não o enterre. Seu clique é um ato de resistência. Faça os 3 agora mesmo. Esta é a sua declaração sagrada. A igreja queimou os textos, dispersou as comunidades e reescreveu os evangelhos. Mas eles não puderam extinguir a centelha divina que você carrega. Essa centelha sobreviveu a cada perseguição, a cada inquisição e a cada tentativa sistemática de apagamento ao longo de 2000 anos. E hoje, essa centelha reconheceu a si mesma. Você não está perdido, você não está quebrado, você não é demais. Você é exatamente o que a mônada enviou para ser. Agora vá e ative-se.